Você sabia que o back-end é a parte invisível de um sistema? Agora vamos falar um pouco sobre quem é responsável por toda essa estrutura que a gente não vê. Salve rapaz, meu nome é Marcelo Caon e hoje eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento back-end, o que é, quais são as responsabilidades e atribuições no desenvolvimento back-end. O desenvolvedor back-end, ele é um profissional altamente requisitado dos menores aos maiores projetos. Todo projeto precisa de um back-end, no mínimo de um desenvolvimento back-end. Existem hoje algumas opções que a gente chama de serverless, que não tem essa estrutura back-end, que seriam, por exemplo, um acesso todo ao banco de dados direto na nuvem. A gente teria o Firebase, o Supabase, que também permite esse acesso, parte de autenticação e tudo mais, que desde não precisaria do desenvolvimento back-end. Mas isso são casos bem específicos, que muitas vezes os casos não tem como a gente trabalhar em cima disso. Eu vou falar sobre isso em outros vídeos aí mais à frente, essas possibilidades de trabalhar com essa tecnologia que não precisa de um servidor dedicado, um servidor na nuvem, às vezes uma máquina numa estrutura na empresa, que a gente consegue fazer tudo serverless, sem servidor. Fazendo uma analogia aqui, imagina num restaurante, a parte da cozinha seria o back-end, onde os profissionais ali, os chefes de cozinha, fazem os pratos que vão ser servidos ao cliente. Nesse processo do restaurante, os garçons vêm, pegam os pratos na cozinha e servem aos clientes no salão, que seria parte do front-end, que é onde quando o cliente vê o prato que foi feito naquele sistema que seria o restaurante. Os garçons seriam mais ou menos as conexões, as APIs, as APIs, que são como a gente chama, que são as chamadas que a parte do front-end faz para o back-end, são chamadas específicas, que basicamente um toquezinho ali, uma chamada que o sistema front-end bate no back-end e fala, me passa aí a informação do cliente e tal. Agora me passa aquela lista de usuários do sistema. Me diz se esse cara aqui está autenticado ou não. Daí o back-end faz todo aquele cálculo e tal e manda uma resposta. Isso é uma conexão via API, são as APIs REST. A gente pode falar disso em outros momentos aí, agora eu só vou abordar por cima para a gente entender o conceito de back-end. Não precisamos ir tão a fundo aí em detalhes, porque isso aí é aquilo que eu vivo batendo na tecla, que o que faz a diferença de um profissional de tecnologia é a curiosidade. Precisa ir atrás, precisa descobrir o que quer mais daquilo, sabe? Então aqui eu vou explicar o que é o back-end de uma forma mais generalista e talvez eu desperte aí o interesse de alguns de vocês para poderem ir atrás e querer se interessar por essa área e irem mais a fundo e acabarem virando aí um desenvolvedor back-end. Basicamente, um desenvolvedor back-end ele é responsável ali por armazenar os dados no banco de dados, resgatar esses dados também, fazer os cálculos necessários ali para aplicar a regra de negócio do projeto, toda a estrutura ali é tudo feito no back-end, os cálculos, requisições, as regras estão todas ali para ele devolver aquilo para o front-end, devolver aquela informação, aqueles dados já organizados de uma forma estruturada para o front-end poder exibir para o usuário, poder dizer o que está acontecendo, se tem alguma coisa online, offline, tudo isso aí é o back-end que faz esse controle aí e manda via resposta ali na API para o front-end poder mostrar para o usuário dependendo do que precisa ser mostrado. Também controlar o acesso e a segurança do sistema para saber se o usuário está autenticado, se determinado recurso deve estar visível ou não para o usuário, para qual nível de usuário, se é um administrador do sistema, um usuário comum. A gente pode fazer várias roles, né, vários perfis de acesso ali para o usuário poder acessar tal e tal informação. Tudo isso é definido no back-end. O front-end consome, pergunta para o back-end se pode exibir, se não pode, ele manda mensagem, você não tem acesso a esses dados, alguma coisa assim. São as duas colunas ali do sistema trabalhando de forma integrada, né? O back-end e o front-end. O back-end também é responsável por fazer a comunicação com outros sistemas. Às vezes a gente precisa de uma outra informação, uma informação da Receita Federal, um sistema que precisa de um dado específico, a gente faz essa comunicação. Os back-ends se conversam entre si também. O back-end não é exclusivo uma comunicação unilateral ali com o front-end. O back-end se comunica com outros sistemas. Da mesma forma que o front-end também pode, além de consumir dados ali do próprio back-end, ele pode consumir eventualmente dados de outros sistemas diferentes, porém essa responsabilidade geralmente é deixada a cargo do back-end. O back-end faz tudo isso. A regra de negócio a gente tenta sempre deixar no back-end para o front-end poder só meio que exibir os dados e claro, tem muitos processamentos ali na frente e tudo mais, mas a gente tenta centralizar tudo isso no back-end, para o back-end entregar para o front-end poder exibir para o usuário. No back-end a gente tem inúmeras linguagens de programação, aí, das mais comuns aí como Python, Java, JavaScript, como eu falei em outro vídeo aí, que o JavaScript ele é bem versátil, pode ser usado front, back, uma infinidade de coisas aí, embarcado em dispositivos e tudo mais. No caso aqui é um Node, daí tem outras variações
variações, tem o Dino, outros frameworks aí que utilizam JavaScript, tem o Ruby, tem PHP, C Sharp, Go, tem várias linguagens aí de back-end, cada uma com as suas vantagens e desvantagens, uma em relação à outra, de forma que cada uma vai ser mais útil ou menos útil ou essencial, dependendo do sistema que vai ser feito. E a gente tendo noção de qual sistema vai ser feito, a gente vai saber qual profissional a gente vai precisar. Geralmente o profissional back-end ele acaba se especializando em uma ou duas linguagens dessas de programação. Geralmente ele gosta de focar em uma porque as linguagens de back-end são bem robustas, bem complexas e é essencial que ele domine aquilo, porque um back-end sempre precisa ser bem feito e é organizado, porque a manutenção ali é complicada. No front-end acaba tendo a mesma situação, né? O desenvolvedor front-end acaba se especializando e o back-end também. Porém, o que eu já disse ali do front-end, não se prender nunca a um framework. Nunca, nunca. Saber o que está acontecendo, saber o conceito daquilo tudo ali, a lógica de programação envolvida, conceitual, o porquê que aquilo está sendo feito, os conceitos ali de arquitetura do sistema, de como aquilo é montado, o que conversa com o que tem que conversar com o tipo de requisição. Isso tudo, sabendo disso, ele consegue depois mudar o framework se for preciso, porque daí vai, claro, tem uma curva de aprendizado, mas ele consegue se dedicar no conceito. E depois o framework é só mudar, é só uma casquinha que ele muda, porque a parte de baixo ali, a estrutura, ele tá toda bem sólida, bem construída, e ele só muda a casca de cima sem problema nenhum. Então nunca se apegar em framework, seja front-end, back-end, onde for, não se prender a nenhum tipo de framework. Então as dicas aqui para seguir aí na trilha, aí no roadmap do desenvolvimento back-end, é muito parecido ali com a parte de desenvolvimento front-end, que é a gente estudar, ir atrás e buscar conhecimento, experiência desde o início, tentar conseguir vagas, freelances, projetos, e para pegar aquela experiência, aquela vivência ali, network também, conversar com outras pessoas da área, aprender como uma indicação pode ser crucial, às vezes uma indicação ali é válida pra gente conseguir uma vaga, às vezes a primeira vaga depende de uma indicação, a gente, amigo ali, colega de alguém, trabalha junto, fez uns projetos, que ele já tá empregado, ele indica, pô, aquele cara é bom, vamos contratar ele, ele é contratado, e daí pode ser a primeira oportunidade que a gente entrar no mercado. Mas sempre ali, cursos no Udemy, a gente consegue cursos baratos aí para bem específicos, de alguns pontos ali e tal, vale muito a pena, tem algumas promoções na Udemy que a gente consegue cursos bem em conta. Eu já fiz milhares de cursos lá, assim, cursos pequenos, pontuais de algumas tecnologias específicas que eu estava precisando trabalhar para determinado projeto. Às vezes precisava fazer testes automatizados usando uma biblioteca específica, daí vai lá e pega um cursinho específico no Udemy, a estrutura do curso organizadinha, às vezes é melhor do que procurar conteúdo por aí, é duvidoso, é um profissional que se dedicou para fazer aquilo, é um curso bem feito, a gente vai lá, compra um curso acessível e faz e domina aquela ferramenta. É muito bacana, mas o importante é a experiência, ir atrás de experiência e focar nisso. O mercado de trabalho para desenvolvedores back-end, ele está em alta desde sempre e vai continuar, inclusive com a inteligência artificial é um dos menos abalados aí, porque a inteligência artificial é feita no back-end ali, tem a parte front-end e tal, mas o grosso da inteligência artificial é back-end, está desenvolvendo a própria inteligência artificial, a gente tem os dados que ela consome e tal, mas isso daí é trabalho de formiguinha, de digitação, de fornecer o conteúdo para a inteligência artificial consumir, mas a inteligência artificial foi feita por desenvolvedores back-end, então eles estão sempre em alta hoje em dia, mais do que nunca, até para trabalhar junto com a inteligência artificial, ela é uma aliada, como eu já disse em outro vídeo, né, para a gente conseguir muita produtividade. E o mercado ali, os salários são bem parecidos ali com os outros tipos de desenvolvedores, tanto full stack quanto front-end. A gente pode ter salários iniciais ali de um júnior variando de 2.000, 2.500, vai subindo, um pleno a gente já começa em 3.500, 4.000, vai até 6, 7, tudo isso depende muito da empresa. Desenvolvedores back-end sênior podem ganhar até a mesma coisa ali de 8.000, 7.500, 8.000 até 15.000 aí no mercado nacional, para jogar num valor um pouco mais fixo aí para ninguém ter falsas esperanças, mas existem muitas empresas no Brasil hoje em dia já pagando 20, 30 mil reais tranquilamente aí para um profissional sênior qualificado, muito bom, né, que prove ali o seu valor. O mercado está em alta, não tem escassez aí de vagas, nada, inclusive sobram vagas, tem poucos profissionais para cumprir essas vagas. E é isso, pessoal, hoje a gente abordou mais ou menos as funções aí de um back-end, essas dicas. Quem quiser mais dicas, quiser mais conteúdo aí, se inscreve no canal, curte o vídeo para ajudar ele a chegar em mais pessoas, solicita aí nos comentários os temas que quiser que eu aborde, necessidades aí, dúvidas que vocês tenham. Eu vou ficar muito feliz em trazer o conteúdo aí, gravar vídeos, tô adorando essa experiência. E é isso aí, rapaz, e valeu, tamo junto, até a próxima.